Olá, tudo bem? Hoje, domingo, 23 de junho de 2024, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a escola sabatina, sobre o livro de Marcos. Escola sabatina sobre o livro de Marcos. Essa escola sabatina ela vai começar a partir do dia 29 de junho. Na verdade, há muito tempo a igreja adventista não dá escola sabatina, né? Eles te dão meia hora para ler alguma coisa lá e conversar alguma coisa. Fora isso, não dá mais nada. Mas para quem gosta de ler, que não é o meu caso, eu não gosto de ler, eu acabo lendo por obrigação. Eu não gosto de ler, mas eu leio por obrigação. E deixa eu botar o óculos. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre o Evangelho de Marcos, que talvez muitos nunca pararam para refletir. Dos 4 livros que tem na Bíblia que fala que são evangelhos, o primeiro livro é Mateus, que são 28 capítulos. O segundo é o Marcos, com 16 capítulos. O terceiro é o Lucas, com 24 capítulos. E o quarto é João. Sendo que o mais engraçado não é aquilo que você sabe ou deixa de fazer, tá? O João vai até o capítulo 21. Alguns gostam de falar que o Ato dos Apóstolos também pode ser um evangelho. Até porque é uma narrativa que narra o Evangelho dos Apóstolos para a conversão de Paulo e a pregação de Paulo para os gentios. Eu já falei diversas vezes que eu não considero Paulo uma pessoa importante. Eu não considero. Até porque realmente eu não posso entender que coisas escritas aqui de Atos até Hebreus, de Atos a Hebreus, o que está escrito aqui é 100% coerente com aquilo que Cristo ensinou. Se você olhar nos 4 evangelhos, que é a história de Cristo, porque é isso que eu tenho que fazer você entender. Se eu olho nos 4 evangelhos, que é a história de Cristo, da metade não, capítulo 5, por aí, 5, 6, quando... Deixa eu ver quando é que começa aqui. Pedro e João. Aqui é a partir do capítulo 6. A história de Paulo começa a partir do capítulo 6 aqui de Atos. Instituição dos diáconos, né? Que aqui já é uma questão católica, diáconos. Já é uma questão católica. A partir do capítulo 6 até Hebreus, Paulo ele começa a ensinar um monte de coisa que o Salvador nunca ensinou. Em nenhum momento você viu o Salvador falando que a lei faz um pré-julgamento malicioso. Em nenhum momento você vê o Salvador falando que as pessoas têm que se descansar porque a graça lhe basta. Em nenhum momento você lê nos 4 evangelhos qualquer coisa de dom divino gratuito. Em nenhum dos 4 evangelhos você vê, lê e entende que o Salvador ele
desfaz a reputação da lei. Então, Paulo, segundo o que está na Bíblia, tá, gente? Eu não estou falando segundo o que eu acho, não. É o que está escrito aqui na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que o Salvador, Jesus Cristo, como você assim conhece, ele fala que Pedro é a cabeça, é a pedra da esquina, é o homem que se levantará para chamar o povo para onde? Aí, do nada, Paulo discute com Pedro, falando que Pedro está errado na forma de conduzir as coisas. Sai do meio e ali ele começa um ministério para os gentios. E esse ministério para os gentios, que ele começa a destituir a lei. Destituir a forma coerente que a pessoa tem que se converter para que as doutrinas satânicas do mundo não entrem. Aí quando você começa a entender o que o Salvador explicou e a entender o que Paulo está fazendo, você começa a entender o seguinte: tem algo errado, porque cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê o Evangelho de Pedro? Por que Pedro não é citado além de um livrinho, Mequetrefe, que está aqui depois de Tiago? Depois de Tiago. Aí você vem aqui, Tiago, Pedro. 5 capítulos. 5 capítulos. Aí ele começa: Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos ao Ponto Galácia. Bendito seja Deus, o Pai, mediante a fé estáis guardados na virtude. Aí quando você lê aqui a primeira carta de Pedro, não é evangelho, é carta. E Pedro manda para aos estrangeiros dispersos no ponto. Quem são esses estrangeiros? E por que eles estão dispersos? É uma carta para qualquer um. Aí vem a segunda carta de Pedro, aí depois a primeira carta de João. Isso é, por quê? Que Pedro, sendo o cabeça, que o próprio Salvador levantou como cabeça da igreja, não tem o evangelho dele. Aí você vai no Apócrifo, aí você vai lá ler o evangelho de Pedro. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou lá pegar o livro do Apócrifo. Calma aí. Fui lá pegar os apócrifos, ó. Apócrifo da Bíblia. Aí tá aqui, ó. Primeiro livro tem o Evangelho de Pedro, que é na página 593. E tem o Apocalipse de Pedro, página 873. Esse é o primeiro livro. Aí vem o segundo livro. Aí vem aqui. Atos de Pedro, página 459. E Atos de Pedro e André, 462. Aí depois vem Atos dos Apóstolos de Pedro e Paulo, 624.
E tem o livro número 3. O Evangelho Perdido segundo Pedro, página 342. Vamos lá na página 342, só para ver? Eu, na verdade, eu gostava mais do meu outro livro, dos Apócrifos, porque esse aqui é muito ruim de abrir. Em vez de eles fazerem o livro como se fosse uma Bíblia, eles fazem livro comum. Aí fica difícil de abrir, porque se você abrir... Ó, 342, né, que eu falei? Olá, sou Cristina Andrade e professora da Rede Municipal. Realizar o curso de psicanálise pelo Instituto Melodia, acrescentando muito em 342, aqui. 342. O Evangelho segundo Pedro. Aí tá aqui, ó. Aí primeiro vem explicando. No vale do Alto do Nilo, na margem direita do rio, fica a misteriosa cidade de Acme. Ela era chamada de Panópolis em tempos antigos, quando era capital da região. Os resquícios dos monastérios e das ruínas do templo indicam a vida intelectual existente em tempos passados. Em 1888, a missão arqueológica francesa, escavando na sepultura de um monge, encontrou um códice de pergaminho. 6 anos depois, uma tradução deste pergaminho foi publicada nas memórias da missão arqueológica. Então, isso aqui existe desde o ano de 1888. Isso aqui, os apócrifos, existem desde o ano de 1888. Foi quando foi achado. Aí começa assim. Mas nenhum dos judeus lavou suas mãos, nem Herodes, nem nenhum dos seus juízes. E quando eles se recusaram a lavá-las, Pilatos se levantou. Então o rei Herodes ordena que o Senhor seja levado, dizendo: o que quer que eu ordenei fazer a ele, fazei. E lá estava José, amigo de Pilatos e do Senhor. E sabendo que iria crucificá-lo, foi a Pilatos e pediu para sepultar o corpo do Senhor. Então Pilatos pediu o corpo do Senhor a Herodes, que disse: irmão Pilatos, mesmo que ninguém tivesse pedido por ele, iríamos sepultá-lo, principalmente porque o Shabá se aproxima e está escrito na lei que o sol não deve se pôr sobre um falecido. E ele o entregou ao povo no dia anterior ao banquete dos pães ázimos. Se é o dia anterior ao banquete dos pães ázimos, então aqui está falando que ele não morreu na sexta-feira. É por isso que eles tiraram. Vamos lá. Eles tomaram o Senhor e o empurravam, enquanto seguiam diziam: vamos arrastar o Filho de Deus. Ao dominá-lo, eles o vestiram com roupas de linho e o colocaram no tribunal, dizendo: julgai corretamente, ó Rei Israel. E assim vai. Eu não vou ler tudo não, porque é muita coisa para ler. Mas toda vez que eu leio os apócrifos, é uma coisa fantástica. No anoitecer do dia do Senhor, Maria Madalena, uma discípula do Senhor, com medo dos judeus
que estavam enfurecidos, não fez ao túmulo do Senhor as coisas que as mulheres costumam fazer. Aqueles que morrem e que são estimados por elas, ela levou suas amigas para o sepulcro onde ele estivera. E temendo ser vistas pelos judeus, ela disse: no dia em que ele foi crucificado, não pudemos chorar ou nos lamentarmos. Portanto, deixai-nos fazer isso junto ao seu sepulcro. Mas quem irá retirar a pedra que está à entrada do sepulcro para nós, para que possamos entrar, sentar-nos ao seu lado e fazer o que deve ser feito? Pois a pedra é grande e tememos ser vistas. Se não conseguirmos, que ao menos deixemos em sua entrada as coisas que trouxemos como lembrança para ele. Choraremos e nos lamentaremos até voltarmos para casa. Ao chegarem, encontraram o túmulo aberto. E ao se aproximaram, olharam para dentro dele e viram um jovem sentado no meio do túmulo. Ele era bonito e estava vestido com um manto muito brilhante, e disse a elas: para que viestes? Por quem procurais? Por aquele que foi crucificado? Ele renasceu e se foi. Mas se não acreditais, vede o lugar onde ele jazia. Ele não está aqui, pois ele se levantou e foi para lá, de onde foi enviado. Então as mulheres ficaram com medo e fugiram. Era então o último dia de pães ázimos. Era então o último dia de pães ázimos. Elas não foram lá domingo. Por isso que eles tiraram da Bíblia. Porque como é que você vai seguir uma doutrina católica se aqui está discutindo a doutrina católica? Fala pra mim. Caiu aí o celular aí, porque essa mesa balança pra caramba. Que mesa nojenta. Então, quando você pega e você estuda, você automaticamente você foge da doutrina católica. Aí tá aqui, ó. Evangelho segundo Felipe. Um hebreu faz um hebreu e o chama desta maneira: prosélito. Mas um prosélito não faz outro prosélito. E criam outros. Se satisfazem com o fato de chegar a existir. Isso é, quando você lê os apócrifos, você vê como que a religião católica destruiu o entendimento das pessoas. Por isso que hoje, você sendo testemunha de Jeová, você sendo evangélico, você sendo até adventista, você está inclinado a proteger a doutrina católica, a proteger o domingo, a proteger esse falso 3 dias que eles narram que ele morreu e ressuscitou, mas não se passou um dia sequer. A coisa mais louca que eu vejo um crente falar e bater o pé é falar que a profecia de Jonas foi cumprida na morte de Jesus. Mas como? Se a Bíblia fala que ele morreu na sexta. Como? Sexta? Para fazer 24 horas, ele tem que passar uma noite inteira e um dia inteiro. No momento que ele morreu, virou noite. E não clareou mais. Então, uma noite, no sábado um dia, aí ficou um.
No sábado, segunda noite, no domingo, um dia. Isso é, visivelmente 2 noites e 2 dias, sendo que domingo já não conta o dia. Porque segundo a tradição, elas chegaram lá antes do dia clarear. Chegaram de madrugada. Então foi só uma noite e um dia. Aonde que está a profecia dos 3 dias e das 3 noites? Mas aí entra aquela questão, como é que vamos converter uma pessoa que está doutrinada a proteger o evangelismo católico? Como é que eu vou chegar para você e falar assim, ó, creia que está errado em guardar o domingo, creia que está errado em você falar que a lei caiu e a lei não presta, creia que você está seguindo a doutrina católica, o qual está te levando para o inferno, está tirando a salvação da tua vida. Creia que cada vez mais você tem que buscar aquilo que os judeus estudam a vida inteira para sua salvação e edificação pessoal, porque não tem outro meio. Ontem eu estava na Adventista, sábado, dia 22 de junho de 2024, eu estava na Adventista, eu cheguei e falei na Escola Sabatina sobre o grande conflito. Eu cheguei e falei, quando é que vocês vão entender que nós temos que ser os verdadeiros protestantes do mundo? Nós aqui temos que falar, somos adventistas porque rejeitamos a Igreja Católica. Somos adventistas porque protegemos a lei. Eu falei isso lá. Que eu escutei uma mulher falar que ela estava com medo de morrer. Eu não tenho que ter medo da morte, eu tenho que ter medo de perder a salvação. A morte é consequência. Qualquer pessoa que sai do útero da mãe, ela já sai programada para morrer algum dia. A morte é uma coisa inevitável na minha vida, eu não tenho que me preocupar com a morte, eu tenho que me preocupar se eu vou estar salvo ou não. Eu vou ter que me preocupar se a salvação está dentro de mim. Aprenda uma coisa. No dia que seu pai se deitou com sua mãe e você foi concebido lá no útero da sua mãe, você já estava programada para morrer. Você já está programado para morrer em tal dia, tal hora, tal minuto e tal segundo. Não importa do que. Então, em vez de você ficar preocupando em morrer, se você vai morrer naquele momento ou não, ficar com medo do desconhecido, da morte, tenha medo de perder a salvação. Tenha medo de perder a salvação, porque é isso que você não está entendendo. Satanás está tirando a sua salvação quando você acredita que domingo é dia de guarda, é dia santo, é dia escolhido pelo Criador no lugar do 7º dia. Você está perdendo a salvação quando você perturba e esquece dos mandamentos. Aprenda! A escola sabatina a partir do dia 29 vai ser essa. E vai ser mais 3 meses de luta minha dentro da Adventista e com outras pessoas para começar a mostrar para elas que o Evangelho de Marcos, pererê, pororó, é uma água com açúcar, que não ajuda ninguém, porque ninguém quer desmascarar Paulo, porque eu nunca vi qual seria a intenção de Paulo tirar de Pedro aquilo que foi o próprio Salvador que pôs Pedro como cabeça, não foi Paulo. Cadê o trabalho de Pedro perante os judeus, perante os gentios? Ninguém se importa com isso. Ninguém se importa. Eu nem quase leio o que Paulo fala, porque é tanta coisa errada. É tanta coisa errada para quem não quer seguir a doutrina católica. Para quem quer seguir a doutrina católica, Paulo é o melhor homem do mundo. Paulo é o melhor homem do mundo para você seguir.
Quer ser católico? Segue o que Paulo fala. Por quê? Porque o que Paulo fala, ele contradiz aquilo que o Criador ensina. Ele contradiz o que o Salvador ensina. Graça nunca foi de graça. Graça nunca foi algo para quem não merece. O Salvador, ele fala do começo ao fim que ele veio para mostrar o caminho e ele vai separar o trigo do joio, ele vai pegar o servo mau, vai jogar fora e ele vai pegar o servo bom. Quem é o servo bom? É o que segue o que o Criador mandou fazer. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Jesus não é teu amigo, Jesus não é meu amigo. Jesus é o sumo sacerdote que está lá no templo celestial, esperando o dia do julgamento, para ele falar assim, ó, eu não te conheço, se afasta de mim. E ele não está esperando por prazer ou por não prazer, é porque a função dele é essa, ele é sumo sacerdote. A função do sacerdote é isso, é aspergir o pecado, é pegar aquele que por algum motivo errou, olhar e falar assim, ó, mesmo com esse erro, a tua obra é maior do que o erro. Vem. Mas que obra é essa? Que obra é essa? É a obra que vai contra Satanás. E como é que você está contra Satanás se você prefere o domingo em vez do sétimo dia? Como é que você vai contra Satanás se você acredita em Trindade? 3 em 1, 1 em 3. Dentro da Adventista eu estou escutando pessoas falar que Jesus é Deus. Aonde que está na Bíblia que Jesus é Deus? Ah, Paulo falou. Mas não estou nem aí para que Paulo fala. Nas cartas de Paulo está cheio de contradições. Coisas absurdas. Eu até pego a carta de Paulo, falo algumas coisas sobre a situação, porque somos obrigados a estudar tudo. Mas eu levar a sério, eu não levo. Eu não levo. Eu não vivo pela lei, mas eu também não vivo na graça, que na verdade é uma desgraça. Eu vivo coerente. Se eu devo, eu pago. Se eu sei que se eu for fazer aquilo errado, então eu não faço. Mesmo que eu tome prejuízo, eu não faço. Por quê? Porque quando eu ajo assim, o mínimo que eu vou ter é paz na hora de dormir. O mínimo. Quando eu ajo de uma forma coerente, correta, mesmo eu tomando algum tipo de prejuízo, o mínimo eu vou ter, que é paz na hora de botar a cabeça no travesseiro. Porque não existe coisa melhor você poder botar a cabeça no travesseiro em paz e acordar sem preocupação. Então, para que eu vou furtar a luz? Para que eu vou furtar água? Para que eu vou pegar TV roubada? Sinal de TV roubada, que é oferecido aí em um monte de lugar e as pessoas põem dentro de casa, porque eu não quero pagar 20, 30 reais a mais no sinal que não é roubado. Por que eu vou abrir um negócio e não vou emitir nota fiscal? Vou abrir um negócio e não vou assinar a carteira do funcionário? Por quê? Por que eu sei que o valor da passagem é 10 reais e eu vou cobrar 12, 15? Por quê? Eu tenho que trabalhar dentro da coerência, dentro da perfeição. Os meus pensamentos são maus. A minha carne fede. Tudo que eu fizer nesse mundo não me qualifica para salvação. Mas, isso é importante você saber, mas
Quando eu olho para o alto e falo assim, pai, eu sou fraco. Eu te peço ajuda para que eu não erre mais do que eu já errei. Isso me deixa mais íntimo do Criador e me permite a entender que eu estou numa fila da salvação. Permite a entender. Não é que eu já estou salvo. Há uns vídeos atrás eu falei isso. Não põe mulher perto de mim não, porque eu sou o tipo do homem que facilmente perde para a mulher. Se a mulher começar a encostar em mim, querer me dar beijinho, lascou, meu. Eu perco na hora. Eu sou Sansão para um monte de coisa. Sansão que eu falo na força. Mas não põe uma mulher cheirosa perto de mim não, que olha, eu nem luto. Eu nem luto. No tempo que eu estava casado, eu não tinha problema nenhum em relação de mulher, porque eu nunca olhei para mulher nenhuma. Mas hoje eu estou solteiro. E eu falo, eu fujo de mulher igual o diabo foge da cruz. Porque eu sou fraco. Sou muito fraco. E é nessas horas que eu olho para o alto e falo assim, pai, me ajuda. Não quero cair na prostituição. Eu não quero cair na lascívia. Eu não quero me prostrar diante de uma mulher que é tão mundana quanto eu. Porque na hora que eu começar a fazer sexo com essa mulher, eu não vou querer parar. E pombagira tá cheio, porque pombagira se aproxima de você só para você fazer cair rapidinho. O sentimento da mulher acaba com você, você acaba com o sentimento pela mulher, porque é aquele sentimento que você, depois que acaba, você vê que é só sentimento de demônio. Então eu comecei a pedir ajuda. Ajuda por quê? Porque eu sou fraco. Eu corro de mulher conforme o diabo corre da cruz. E eu não tenho vergonha de falar isso. Mulher com tatuagem, eu quero distância. Mulher com prego no nariz, prego no beiço, eu quero distância. Mulher que usa a unha dessa altura aqui, eu quero distância. Por quê? Porque eu creio que pessoas que não têm um vazio no espírito ainda existem. Isso é, pessoas que não precisam botar prego na cara, prego no umbigo, rabiscar o corpo, se maltratar, botar unhas como se fossem prostitutas, cílios como se fossem prostitutas. Porque cada vez mais a pessoa vazia mais enfeites elas põem no corpo, porque o vazio que está dentro delas reflete nas bijuterias que ela põe no corpo. E o homem é a mesma coisa, todo homem vazio está cheio de tatuagem, aí quer pegar ferro, malhar, quer botar roupa coladinha no corpo, quer fazer sobrancelha. São pessoas vazias, pessoas que não têm nada. E cada vez mais vão se esvaziando, a ponto de mulheres falar que quer homem afeminado do lado delas para ser homem delas. Se o cara é afeminado, é porque o cara já gosta de homem. E mulheres falam, não, eu quero um homem afeminado do meu lado. Para tu ver como estão vazios do Espírito Santo e tá cheio de diabo. Enquanto a minha luta, eu deixo bem claro que não é contra a carne e o sangue, sim contra os principais e potestades, e é por isso que eu falo que eu sou fraco, porque a pombagira que entra naquela mulher, ela se aproxima de mim, se eu não correr, o demônio vai entrar em mim e eu vou cair, eu tenho que correr. É melhor eu ser um covarde vivo do que um valentão caído. E é isso que as pessoas têm que entender. Seja um covarde vivo, não um covarde de medo de batalha, não. É um covarde que você vai olhar e falar assim, não é para mim. Foge. Foge. Porque se você sabe que vai perder, foge. Resistivos ao mal. O meio que você tem de resistir ao mal é uma coisa simples. Sair de perto. Quando eu falo fugir, é sair de perto.
Porque como é que eu vou resistir a algo que é mais forte do que eu? É fugir, é sair de perto, é fazer aquilo não me enxergar, não me ver. E é isso que eu quero que você entenda. Ser homem não é você ter 200 mulheres e falar, eu tive 200 mulheres. Ser homem é você ter dignidade. É a mesma coisa a mulher. Ser mulher não é você falar que teve ou não teve homem. É você ter dignidade. E a dignidade não é por quantos você fez sexo. A dignidade é naquilo que você se propõe ao Criador. O seu corpo é o templo. E é isso que é importante. O meu nome é Oliveira. Eu vou terminar por aqui e eu te peço. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Sejam todos abençoados. Vamos orar? Amado Pai, clamo através de Salvador que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós agora. Tanto em mim, que estou aqui falando, quanto essa pessoa que está me enxergando, me vendo, me ouvindo. Peço a Ti, Pai, clemência. E peço a Ti que, através de Salvador, perdoe todo e qualquer pecado que assim cometemos contra Ti e nosso próximo. Peço a Ti, Pai, perdão. E não deixe nenhum mal acontecer, nem a mim, nem aos meus filhos, filhas, netos e netas. Da mesma forma que também te peço por esse homem ou por essa mulher que está me vendo, caso ela venha ter família. Filhos, filhas, netos e netas, marido, esposa. Arranca de nós todo demônio. E aonde estiver dentro da casa dessa pessoa, ou dentro da minha casa, algum demônio alojado, manda teus anjos com espada para guerrear e eliminar esses demônios. É assim que eu te peço, Pai. Santo é o teu nome. Bondoso e maravilhoso tu és. Obrigado, Pai, por tudo. Assim seja, através de Salvador, assim seja. Muito obrigado. Gente, compartilha, dê um like, faça comentários aqui embaixo, passe esse vídeo para frente. Se inscreva no canal.